Comentários de Ken Wapnick do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que, algumas vezes, as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e os seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Ken Wapnick. Jesus estende a ideia de uma mente dividida, dizendo que não apenas nossas mentes são unidas, mas nossas mentes e o mundo são unidos também. O mundo sendo nada mais do que a projeção do pensamento de separação da mente. Essa é outra forma de dizer que ideias não deixam a sua fonte. Um princípio que é central ao ensinamento do Um Curso em Milagres. Ele é enfatizado no texto e Jesus o apresenta depois no livro de exercícios. Ideias não deixam sua fonte. Efeitos não deixam sua causa. O mundo não permanece separado da mente. Nós estamos tão convencidos, no entanto, de que estamos certos, o mundo existe fora de nós, porque realmente vemos a nós mesmos aqui, assim como vemos o mundo separado lá fora. Ainda mais a fundo, reduzindo ao mínimo, se não negando o poder dos nossos pensamentos, temos a comprovação de que estamos certos por nossas percepções sobre nós mesmos, como vítimas do que o mundo nos faz. Nós pensamos que nossos pensamentos não têm efeitos e, portanto, os separamos e os escondemos por trás de uma concha física para que possamos estar cientes apenas dos nossos corpos, como eles e os outros corpos reagem. Isso aconteceu porque pensamos que o mundo é separado das nossas mentes, que o efeito, que é o mundo, é separado da causa, que é a mente. Mas lembre, novamente, ideias não deixam sua fonte. Como uma analogia, qualquer coisa que você veja em uma tela de cinema não é nada além de um filme que está sendo projetado pelo projetor. No entanto, o que está na tela nunca deixa sua fonte, o filme passando através do projetor. Para expandir essa analogia, o que está no filme é o que o roteirista, diretor, produtor, ator e atrizes querem que esteja no filme. Portanto, uma vez que está lá, será projetado e visto na tela como se estivesse na tela. Mudando para nossas vidas, nós, como os tomadores de decisões, somos os roteiristas, diretores, produtores, para não mencionar as pessoas que o estrelam. O filme é exatamente o que nós escolhemos, precisamente para que pudéssemos e fôssemos vê-lo na tela. As pessoas não teriam o trabalho de fazerem um filme se não quisessem que outros o vissem. E se nós não reagíssemos aos filmes como se fossem reais, não chegaríamos a vê-los. Portanto, nós assistimos aos filmes por excitação, ilustração e distração, porque gostamos de acreditar que há algo lá fora
que pode ter um efeito sobre nós, positivo ou negativo. Esse é o objetivo, e tudo o que leva a ele é proposital. Isso é exatamente o que fazemos com o mundo. Existe um propósito muito específico em fazermos nosso sonho. Nós queremos que as pessoas reajam a ele, incluindo a nós mesmos, como se fosse real. Portanto, vejo tudo lá fora no mundo, me esquecendo totalmente que é o meu filme. Não apenas eu o fiz, mas eu o fiz para ver o pecado ao meu redor, para ver vitimadores em todos, exceto em mim. Uma vez que vemos que a causa e o efeito nunca estão separados, entendemos que o que estamos vendo do lado de fora, para repetir, é simplesmente uma imagem que veio de um pensamento. O ponto central a manter em mente é que existe uma motivação específica, a qual vamos chegar na próxima lição, para aprendermos que as lições do ego são verdadeiras, mas que não somos responsáveis por elas. O ego ensina que nos separamos de Deus, o vitimamos e assassinamos, e, portanto, conseguimos nossa existência individual. Nós acreditamos que isso é verdade, exceto que não somos responsáveis por nada. Outra pessoa é. Portanto, todos nós estamos em sérios apuros, com um orçamento muito alto. Na verdade, isso nos custou tudo para fazermos esse filme grandioso das nossas vidas. Nós investimos uma energia tremenda nesse filme para atendermos ao propósito final do ego, provar que a separação é real, mas que nós não somos responsáveis por ela. Nós nos esquecemos de que somos atores com nomes e papéis específicos no filme, assim como os roteiristas, diretores e produtores. Se percebêssemos que fizemos a coisa toda, que nós, como diretores, estamos no controle dos nossos filmes, por termos excluído outro diretor, iríamos reconhecer subitamente que nossos maiores esforços não eram nada, porque tudo o que fizemos foi uma defesa contra a verdade. Em uma passagem com a qual vamos nos familiarizar cada vez mais, lemos: O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Ken Wapnick. Em outras palavras, o propósito defensivo do mundo é sustentado por mantermos a causa e efeito separados, não lembrando que nossas mentes são a causa do mundo. Um outro ponto sobre essa lição: a forma com que eu vejo não afeta só a mim. A grande ilusão do mundo é a de que eu posso ter meus odiosos pensamentos privados sem afetar ninguém. No entanto, se a filiação é uma, tem que haver um efeito, porque pensamentos são unificados e mentes são unidas. Esses efeitos geralmente não são observáveis, o que é parte da razão para fazermos o filme. No entanto, estão lá. É por isso que nossa culpa é tão grande, profundamente dentro de nós.
conhecemos o efeito da nossa raiva, por exemplo. Quer a expressemos ou não, quer seja física, verbal ou esteja em nossos pensamentos conscientes, o efeito da raiva é continuamente dizer a Deus e a Jesus que eles estão errados e nós estamos certos. A separação está viva e bem, e nós temos o poder de destruir o céu. Novamente, essa é a fonte da nossa culpa e o motivo pelo qual Jesus está nos dizendo para olharmos para nossas expressões de raiva e, de forma ainda mais importante, para seus pensamentos subjacentes. Se eles não mudarem, nada vai mudar. Voltamos à ideia da unicidade. Jesus diz: hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. No entanto, é fato que não existem pensamentos privados. Ken Wapnick. Dentro do sonho, certamente existem pensamentos privados. Todos nós temos a ilusão de que os temos. Nós pensamos, por exemplo: obrigado, Deus, por eu não ter dito isso. Assim meu amigo não sabe o que eu realmente penso. Em um nível consciente, aquela pessoa pode não saber, mas lembre-se, somos todos partes da mente única, e nesse nível, o medo e culpa de outra pessoa são reforçados por nossos pensamentos, assim como acontece conosco. Portanto, os efeitos dos nossos pensamentos podem não aparecer imediatamente em um nível individual dentro do sonho, mas na mente mais ampla, da qual todos nós somos um efeito. Os pensamentos têm um poder tremendo, pois reforçam o sistema de pensamento do ego. Eles são lembretes a todos de que o ego está vivo e bem, e Jesus não sabe do que está falando. Jesus diz: apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro, se é que a salvação é possível de qualquer modo. E a salvação tem que ser possível porque é a vontade de Deus. Ken Wapnick. O que é importante aqui é que a salvação é possível apenas se existir um único problema. A chave para a salvação dentro do Um Curso em Milagres é seu primeiro princípio. Não há ordem de dificuldade em milagres. Isso nos diz que cada problema é como todos os outros, e então a solução, o milagre, é a mesma para todos. O problema é irreal, mas não sabemos da sua irrealidade até percebermos que todos os problemas são o mesmo. A forma aparentemente externa de cada problema é apenas uma sombra do problema interno. O único pensamento que diz: eu estou separado e por conta própria. Se nós pudéssemos ser separados e ter pensamentos privados, isso iria significar que a separação é real. A salvação só pode acontecer quando percebermos que a separação é ilusória, o que significa que não podemos ter pensamentos privados. Os 3 últimos parágrafos apresentam o exercício diário a ser efetuado. Jesus diz: o minuto aproximado de exame da mente que os exercícios de hoje requerem deve ser empreendido com os olhos fechados. Primeiro,
a ideia para o dia de hoje deve ser repetida, e então a mente deve ser cuidadosamente examinada em busca dos pensamentos que contém naquele momento. Ao considerar cada um, cita-o em termos da pessoa ou do tema central que ele contém, e mantendo-o em tua mente ao fazê-lo, dize: não estou sozinho ao experimentar os efeitos desse pensamento sobre Ken Wapnick. Aqui, Jesus está nos fazendo focalizar apenas em nossos pensamentos, como refletindo sua unidade com a filiação. Jesus diz: o requisito de selecionar os sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora, e não será mais repetido a cada dia, embora possa vir a ser incluído ocasionalmente como um lembrete. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o final. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldades em milagres seja significativo para ti. Além da ideia para o dia de hoje, de acordo com a necessidade, pelo menos 3 períodos de prática são requeridos, diminuindo a duração do tempo envolvido se for necessário. Não tentes mais do que 4. Ken Wapnick. Em um sentido, Jesus está revelando seu processo conosco, explicando o propósito das primeiras 19 lições. De novo e de novo, ele insiste em que não discriminemos na escolha dos objetos que percebemos do lado de fora, ou em nossa escolha dos pensamentos, conforme vasculhamos nossas mentes. Jesus quer que percebamos que tudo o que percebemos e pensamos é a mesma coisa. Aprendendo a praticar essa ideia com objetos específicos, no quarto e com pensamentos específicos dentro de nossas mentes, vamos vir a perceber que tudo é o mesmo e, portanto, nossos problemas só têm uma solução: o milagre. Portanto, encontramos uma clara afirmação do método subjacente de Jesus e o motivo pelo qual as lições do livro de exercícios parecem ser tão simples quanto parecem. Ele quer que pratiquemos em um nível que seja confortável. Cabide de casacos, cesto de papéis, lâmpada, telefone, xícara, etc. Até aprendermos a ideia de que são todos o mesmo, servindo ao propósito de provar a realidade da separação e a falta da nossa responsabilidade por ela. Isso nos ajuda, em última instância, a percebermos que não existe hierarquia de ilusões, a correção para a primeira lei do caos, que busca estabelecer essa hierarquia.